Muito bom dia a todos, o meu nome é Igor, eu sou analista de produtos aqui da Ormobo e novamente é um grande prazer ter a presença de vocês em mais uma sessão da série de sessões Deep Dive que estão sendo realizadas em 2024. Todas essas sessões foram cuidadosamente pensadas e elaboradas de acordo com as principais solicitações atendidas pelo nosso suporte, onde identificamos alguns pontos comuns de dúvidas entre os nossos usuários. Claro que isso se deve à constante evolução da plataforma e às suas novas funcionalidades, que são desenvolvidas continuamente, visando a melhora da nossa ferramenta. Na sessão de hoje, nós veremos o Urmobo em sua versão Dash, que é uma versão voltada para o controle de inventário e gerenciamento de dispositivos Chrome OS. Então, os tópicos da sessão de hoje vão ser a introdução ao Urmobo Dash, né, o conceito dessa funcionalidade, e como gerenciar o inventário utilizando a versão Dash da Urmobo. Então, nós vamos ver as configurações de entidades, a possibilidade da utilização de políticas, também o cadastro de periféricos, a localização desses dispositivos, cadastro para manutenção, relatórios disponíveis e também a aba de equipamentos, onde nós vamos ver tudo o que é possível trabalhar utilizando a versão Dash da nossa plataforma. Então, basicamente, pessoal, a Ormobo Dash, ela melhora a inteligência corporativa, né, na empresa de vocês, onde é possível que a gente tenha ali o gerenciamento dos equipamentos e o cadastro de inventário. Então, os equipamentos, eles não vão ser totalmente gerenciados pela plataforma como vocês já estão acostumados, onde nós temos ali o quiosque, controle de políticas, onde é possível cadastrar diversos tipos de bloqueios e monitoramentos nos dispositivos. A função do Ormobo Dash é disponibilizar os equipamentos utilizando o Android na sua versão pura, sem nenhum tipo de quiosque ali na tela do equipamento, para que os usuários consigam utilizar normalmente esses dispositivos sem nenhum tipo de bloqueio. O intuito é realmente que vocês consigam verificar todos os dispositivos cadastrados dentro da plataforma, a localização, com quem estão esses equipamentos, para que seja possível ali tomar alguma decisão mais inteligente com qualquer tipo de problema que apareça aí utilizando os dispositivos. Isso torna uma gestão mais eficiente, onde vocês têm a possibilidade de visualizar todos esses equipamentos e visualizar qualquer tipo de problema possível que venha a acontecer com esses equipamentos. E também temos o controle de dispositivos IoT, que seriam aqueles equipamentos ou com um sistema operacional bem limitado, né, que é uma única função, como uma maquininha de cartão de crédito, daquelas mais simples, ou até mesmo uma impressora que possui o seu próprio sistema operacional ali, mas não é uma coisa tão complexa. O usuário não vai conseguir instalar um jogo numa impressora, acessar redes sociais utilizando uma impressora. Então a gente consegue ter o cadastro e gerenciamento desses dispositivos de maneira inteligente, utilizando o Urmobo Dash. Também é possível cadastrar esses periféricos, como mouse, teclados, por exemplo, ali um roteador Wi-Fi, qualquer tipo de equipamento nós podemos cadastrar dentro do Urmobo Dash para que seja possível ali controlar o inventário desses dispositivos, eliminando qualquer planilha do Excel que vocês utilizam para controlar os equipamentos. Então, essa é a principal vantagem e a principal função da Urmobo Dash, realmente gerenciar os seus ativos utilizando a nossa ferramenta de maneira mais inteligente. A Urmobo Dash também possibilita o controle e gerenciamento total de dispositivos Chrome OS. A gente vai ver um pouquinho sobre o Chrome OS utilizando o Urmobo Dash, tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes hoje, porque realmente são muitas funcionalidades possíveis para o controle do Chrome OS, tá? E a gente vai ver também todo o vínculo do Chrome OS com o Google Workspace e como que o Workspace ele trabalha em conjunto aí com a Urmobo para que seja possível ter o gerenciamento total desses dispositivos. A Urmobo Dash, pessoal, de início ela era voltada para gerenciamento de dispositivos Chrome OS mesmo, mas com a grande demanda e alta necessidade de alguns clientes eles terem ali apenas o gerenciamento de inventário, sem a necessidade de muitos bloqueios nos dispositivos, nós passamos aí a Urmobo Dash também para a parte que ela é possível gerenciar esses dispositivos sem a necessidade do controle integral, tá? E agora, sem mais delongas, vamos passar aí
para a ferramenta, tá? Lá para dentro do Ormobo Dash mesmo, e nós vamos ver aqui como que isso funciona, como que a gente consegue configurar esse ambiente. A grande maioria de vocês não utilizam, né, o Ormobo Dash, estão ali na Fit, na Pro ou na versão Advanced, mas essa é uma função bastante interessante, né, uma ferramenta bastante interessante, caso ali vocês tenham alguma necessidade apenas de utilizar para controle de inventário mesmo, tá? Bom, então vamos iniciar aqui pelo menuzinho lateral. Vocês podem ver que já é um menu bem mais enxuto, sem muitas coisas aqui para controle, tá? Principalmente aqui na parte de gerenciamento, onde nós temos algumas funções específicas para a utilização e temos aqui um novo campo que é o campo de periféricos. Além de que vocês podem notar que aqui não existe a aba de políticas. A única política que a gente tem aqui é a política Chrome OS. Lembra que quando vocês abrem aqui o menuzinho lateral, tem o menu de políticas e quando vocês acessam ali as políticas, é possível verificar ali políticas Android, políticas iOS e também as políticas do Chrome OS. Aqui no caso não existem políticas Android e a gente já vai entender o motivo disso e por que que a gente não disponibiliza as políticas aqui nessa parte de gerenciamento. Então vamos iniciar aqui pela parte das entidades. As entidades elas continuam tendo exatamente a mesma função, que é o agrupamento dos dispositivos. Aqui também não vai existir uma limitação, tá? Vocês podem cadastrar quantas entidades forem necessárias aqui dentro da versão da Ormobo Dash e pode fazer isso separando por setor dentro da empresa. Motoristas, vendedores, a forma que vocês preferirem, vocês podem cadastrar por aqui. Acessando uma dessas entidades, a gente consegue notar uma outra grande diferença, que é o menu lateral aqui das entidades. Olha só que aqui a gente tem poucas funções também disponíveis, exatamente para que seja possível um gerenciamento mais simples e dinâmico aqui das entidades. Então aqui nós conseguimos notar que as entidades elas não possuem nem mesmo configurações onde é possível habilitar o modo quiosque dos dispositivos, porque realmente não é a função do Ormobo Dash trabalhar com dispositivos totalmente gerenciados. Então o quiosque ele não fica disponível para utilização aí nesses dispositivos das entidades. O que a gente vai ter aqui na aba de monitoramento? Nós temos a localização automática, que é realmente um controle de inventário, tá? Que a gente pode visualizar a localização desses dispositivos diretamente aqui pela plataforma, e também o monitoramento de status. O monitoramento de status ele vai funcionar para que vocês consigam monitorar aquelas informações dos dispositivos em tempo real. A gente não vai extrair relatórios e nem fazer nenhum tipo de auditoria nos status dos equipamentos, como a gente tem ali nas outras versões do Ormobo. Aqui realmente é para que seja possível visualizar as informações em tempo real. Então, eu preciso saber a localização de um equipamento? Eu consigo visualizar isso em tempo real. Eu preciso saber se o dispositivo está travado porque está com um excesso de aplicativos instalados, não tem mais espaço em disco disponível. Eu consigo visualizar isso em tempo real. Eu utilizo um equipamento e ele está sem bateria, eu acredito que ele esteja desconectado da rede Wi-Fi. Então a gente também consegue visualizar isso em tempo real, utilizando o monitoramento de status. Porém, o restante das funções, elas não ficam disponíveis aqui, exatamente porque isso não é o intuito da plataforma, ter todo aquele controle que a gente já está acostumado a ver nas outras versões do Ormobo. Aqui, métodos de provisionamento, pessoal, vai ser exatamente feito da mesma forma que nós fazemos a instalação AFW nos dispositivos, que é aquela instalação com o equipamento formatado. 7 toques na tela, aponta a câmera aqui para o QR Code e é só fazer a instalação do MDM nos equipamentos. Um ponto bastante importante aqui é que quando nós criamos uma entidade na versão Dash, ela vai vincular automaticamente uma política. E essa política, ela é totalmente liberada, é uma política padrão que não tem nenhum tipo de bloqueio e por isso que a gente não faz as configurações das políticas aqui na Ormobo Dash. Então, quando nós criamos aqui a nova entidade, automaticamente é vinculada a essa política padrão, sem nenhum tipo de bloqueio. E aqui entra um ponto bastante importante, porque como nós não vamos utilizar quiosque nos equipamentos e nem mesmo as políticas, essa parte aqui de habilitar as aplicações do sistema, ela precisa sempre estar ativa.
Por padrão, na versão Dash, sempre que você criar uma nova entidade, essa opção ela já vai vir habilitada. Mas a gente precisa sempre lembrar que essa função ela remove as aplicações nativas dos equipamentos, caso ela não esteja habilitada. Só para a gente relembrar o conceito disso, né? Quando nós instalamos o equipamento, instalamos o Urmobo no dispositivo na versão AFW, nós ativamos o Android Enterprise nesses equipamentos. E quem seleciona as aplicações nativas que ficam no dispositivo a partir da ativação do Android Enterprise é o próprio fabricante. Então, alguns fabricantes, eles removem câmera, galeria, aplicativo de ligações dos dispositivos e depois não é possível mais utilizar essas aplicações. Então, sempre deixa marcado essa opção aqui quando vocês precisarem utilizar aplicativos nativos. Tanto nas versões que vocês já utilizam, quanto se caso forem utilizar aqui a Urmobo Dash, é importante não desmarcar essa opção, porque realmente aqui ela é necessária para o funcionamento desses equipamentos, tá? Ainda aqui na entidade nós temos todo o histórico de ações, de alterações realizadas dentro aqui dessa entidade, que refletiram nos dispositivos, tá? Então, exatamente da mesma forma que vocês já estão acostumados, nós conseguimos visualizar todo tipo de alteração realizada na entidade que refletiram aí nos dispositivos. Bom, pessoal, então aqui novamente no menuzinho lateral, em gerenciamento, nós temos também os grupos. Nós já vimos os métodos de agrupamento, né, em outras sessões aí do Deep Dive, onde foi possível aqui a gente entender o funcionamento dos grupos. Agora, mais do que nunca, utilizando o Urmobo Dash, os grupos eles são essenciais para que vocês tenham uma melhor gestão dos dispositivos. Como os equipamentos eles vão estar na mesma entidade ali, não existe bloqueios nesses dispositivos, né? Então vocês podem, por exemplo, cadastrar ali uma entidade pro financeiro da empresa, e se tiver um gerente ali no financeiro, ele vai estar exatamente na mesma entidade. Onde que entram os grupos nesses casos? Se vocês têm diversos gerentes nos setores específicos, vocês podem criar os grupos dos gerentes, o grupo dos gestores. E aí sim nós conseguimos visualizar por grupo todos os dispositivos que são dos gestores. Então, realmente facilita bastante o agrupamento, sem a necessidade de ter uma entidade específica ali para aqueles gestores, tá? A gente consegue ter por grupos, separando ali os gerentes dos demais colaboradores da empresa. Aqui nós temos os periféricos, onde nós podemos fazer o cadastro daqueles equipamentos que nós comentamos lá no início da apresentação, tá? Então aqui também não existe um limite, vocês podem cadastrar todo e qualquer tipo de periférico necessário para gerenciamento de inventário, para controle do inventário dentro da empresa, eliminando assim aquelas planilhas, né, onde vocês têm ali as informações de todo tipo de equipamento cadastrado, que às vezes elas nem ficam tão bem atualizadas assim. Então nós temos aqui a possibilidade de ter o cadastro de periféricos dentro aqui da versão Dash da Urmobo. É bem simples adicionar um periférico, é só clicar aqui em cima em adicionar. Ele vai trazer aqui uma aba para vocês preencherem todas as informações. Então aqui a gente tem algumas coisas de exemplo, né? Nós podemos aqui cadastrar um novo periférico, atribuir ele a um equipamento, por exemplo, se for um Chromebook aqui e a gente quiser atribuir um teclado ou um mouse, nós podemos vincular a este dispositivo específico. Fabricante também é possível cadastrar, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Definir o modelo desse periférico, também o tipo dele, o fornecedor de onde ele foi adquirido, colocar aqui o número de série, patrimônio, algumas informações referentes à rede do dispositivo também, se for necessário, o usuário que utiliza esse equipamento, a senha também, tudo isso a gente consegue cadastrar aqui nos periféricos. Depois de realizar esse cadastro, eles vão cair aqui todos em forma de lista e vocês conseguem consultar todos esses equipamentos sempre que for necessário. Só é importante lembrar, pessoal, que os periféricos eles vão ficar exatamente aqui nessa aba, tá? Eles não vão se misturar aqui com os equipamentos. Aqui na aba equipamentos, vocês só terão realmente aí os equipamentos com sistema operacional, como Android ou Chrome OS, no caso aqui da versão Dash da plataforma. Bom, falando um pouquinho aqui sobre as políticas de Chrome OS, essa é a única política disponível dentro aqui da Urmobo Dash
porque como a gente já comentou, né, a função do Armobo Dash no início realmente era gerenciar apenas dispositivos Chrome OS. O que que é um Chrome OS? O Chrome OS ele é um sistema operacional que é baseado em Linux e totalmente focado na web e nos serviços fornecidos pelo Google. Então, a interface desse sistema operacional basicamente é um navegador, o próprio Google Chrome. Então, a partir dele, logado numa conta Google, é que o usuário tem acesso à web e aos serviços fornecidos pela Google. Então, realmente, o foco desse sistema é ser usado por usuários que passam a maior parte do tempo utilizando o computador para navegar na internet, ou principalmente ali, o que é bem mais comum, né, é a utilização em escolas com o Google for Education. Então a gente consegue gerenciar esses dispositivos a partir aqui da própria plataforma, tá? Então eu vou pegar aqui só uma política para a gente ter uma ideia do que dá para fazer aqui dentro, tá? Vocês vão ver que são muitas configurações. Se a gente passar aqui a sessão vendo todas essas configurações, ela vai ficar muito extensa, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, basicamente no que a gente consegue fazer ali ou não dentro dessas políticas de Chrome OS. Pessoal, peço perdão aí pela minha rede, tá? Hoje ela não tá muito legal. Isso aqui não é uma lentidão da plataforma, tá? Realmente é minha rede. Bom, então aqui vocês conseguem ver que são basicamente a mesma coisa que a gente faz lá dentro do Android, tá? Das políticas do Android. Claro que com as suas próprias particularidades, por exemplo, aqui em dispositivos, vocês vão ver que existem muitas configurações possíveis. Essa aba de dispositivos realmente é muito grande, vocês conseguem gerenciar totalmente esses equipamentos, tá? Podemos também habilitar modo quiosque aqui nas políticas do Chrome OS. Conseguimos fazer diversas alterações necessárias aí para o controle integral desses equipamentos. O que isso tem a ver com o Google Workspace que a gente comentou lá no início dessa sessão de hoje? Dentro da Ormobo, nós conseguimos fazer exatamente o que fica disponibilizado no Google Workspace. Todas aquelas funções que nós conseguimos encontrar no Google Workspace, a Ormobo traz também com três grandes diferenciais. O primeiro é que a gestão é totalmente centralizada. Então, tanto na versão Dash quanto nas demais versões que nós temos a possibilidade de cadastrar dispositivos Chrome OS, nós conseguimos controlar todos os equipamentos exatamente na mesma plataforma, sem a necessidade de diversos logins, diversas plataformas para fazer o gerenciamento desses equipamentos. Outro grande diferencial é que o Chrome OS nós conseguimos também monitorar a localização desses dispositivos, o que não é possível utilizando o Google Workspace. Então aí nós já temos mais uma vantagem que é saber a localização em tempo real de todos os equipamentos Chrome OS. Outra função que também não está disponível no Google Workspace é a possibilidade de extrair relatórios relacionados ao monitoramento desses dispositivos. Então, aqui pelo Ormobo, nós temos esse diferencial, onde nós conseguimos até mesmo extrair os relatórios relacionados a esses equipamentos, tá? Então, todas essas informações, todas essas funções, nós conseguimos trazer além do que está disponível lá dentro do Google Workspace. Mas para aqueles usuários que já estão acostumados a utilizar o Google Workspace, aqui dentro do Ormobo nós conseguimos fazer exatamente as mesmas funções que estão disponibilizadas na plataforma da Google. Bom, aqui nós temos também como cadastrar as roles, né, que são aquelas funções que a gente comentou lá naquela seção de cadastro inteligente. Então, nós podemos definir as funções dos usuários que nós vamos cadastrar dentro da plataforma. Também podemos fazer exatamente o mesmo cadastro para funcionários e também os usuários que vão utilizar o ambiente, tá? Como a gente já viu nas sessões anteriores, mas principalmente aqui no caso dos funcionários, que é muito importante para o caso de controle de inventário, onde nós podemos vincular esses funcionários à utilização dos dispositivos. Então, realmente aqui a aba de funcionários ela se torna até mais importante utilizando a Ormobo Dash para que vocês tenham um controle efetivo dos funcionários que estão utilizando os dispositivos. Bom, pessoal, agora vamos ver um pouquinho aqui como que os equipamentos se comportam dentro da Ormobo Dash. Então a gente pode ver aqui que é exatamente da mesma forma, tá? Onde nós temos aqui a aba de equipamentos com todos os dispositivos disponíveis.
com as colunas com o nome, tipo de equipamento, sistema operacional utilizado, a versão DSSO, fabricante, modelo do dispositivo, rede Wi-Fi que ele está conectado, os níveis de sinal, também os níveis de bateria, todas as informações que nós já estamos acostumados a visualizar dentro do Ormobo, elas estão disponíveis aqui na Ormobo Dash também. Claro que entra aquela questão, né, que eu já comentei, se nós adicionarmos aqui periféricos dentro da plataforma, eles não vão se misturar aqui com os equipamentos, tá? Aqui vocês não vão encontrar os periféricos. Precisa realmente verificar aqui pelo menuzinho lateral. Então eu vou pegar aqui um dos nossos dispositivos cadastrados dentro aqui da plataforma. Então aqui nós temos todas aquelas informações padrão, como o nome do equipamento, o ID desse dispositivo na plataforma, a localização em tempo real, inclusive sendo possível verificar aqui no Google Maps. Temos aqui também a possibilidade de forçar uma sincronização do equipamento com a plataforma, também aqui atualizar a localização do dispositivo, e aqui entra mais uma questão bastante importante utilizando o Ormobo Dash. Como nós não trabalhamos com o quiosque ativo dentro da plataforma, nós não conseguimos rodar o tempo todo a função de localização. Então, quando o equipamento ele se comunicar com a plataforma, algumas vezes ele vai enviar sim a localização do dispositivo e vocês conseguem verificar por aqui. Mas se for necessário visualizar ali em tempo real essa localização, a gente precisa acessar aqui o dispositivo e clicar para atualizar essa localização, onde é possível verificar a localização do dispositivo em tempo real. Outro ponto bastante interessante por aqui é realizar um envio para reparo do equipamento. Isso a gente tem em todas as versões, tá? Mas principalmente aqui no Ormobo Dash é uma função bastante interessante, onde nós podemos personalizar aqui uma ordem de serviço. Então, colocar um número para controle interno, vincular algum usuário, colocar o nome, o número de chamado aqui, por exemplo, o departamento, fornecedor do serviço, nós podemos cadastrar os fornecedores por aqui também e depois atribuir aqui a essa ordem de serviço, nota fiscal, as datas de envio para manutenção, previsão de retorno, o componente que deu algum defeito, com quem estava o dispositivo. Se esse equipamento estiver na garantia, nós podemos marcar aqui que ele está na garantia, colocar os termos de garantia e também as observações e também descrever todo o problema que o equipamento apresentou, realmente para conseguir manter o histórico de manutenção desse dispositivo. Então a gente consegue ter isso aqui disponível também na Ormobo Dash, tá? Todas as versões da Ormobo possuem um controle de manutenção dos equipamentos, mas aqui na Ormobo Dash ele se faz bastante necessário para o controle de inventário. Aqui nós temos alguns comandos simples também, tá? Como reiniciar o dispositivo, caso seja necessário. E temos também como colocar o dispositivo no modo perdido, que é aquele cadastro de perda e roubo que a gente já viu em outras sessões, né? Onde os equipamentos eles vão começar a tocar sem parar, entram no modo de bloqueio e apenas com o comando pela plataforma a gente consegue fazer esse dispositivo parar de tocar. Então o equipamento foi perdido, vocês têm alguma ideia de onde ele possa estar ou acham que ele foi furtado, né, de dentro da própria empresa, pode colocar ele aqui no modo perdido e assim ele vai começar a tocar sem parar para vocês conseguirem encontrar esse equipamento. Outro comando que nós podemos enviar é o reset de fábrica, né, que é a formatação do equipamento, onde é possível formatar direto aqui pela própria plataforma, como a gente já está acostumado. E aqui no canto direito nós temos várias informações técnicas relacionadas aí ao equipamento. Então nós temos aqui a entidade que ele está vinculado e também a política. E aqui tem mais uma diferença. Notem que aqui na entidade eu tenho a entidade que o dispositivo está vinculado e aqui eu tenho o atalho para acessar as configurações dessa entidade. E aqui embaixo na política eu não tenho esse atalho, eu não consigo acessar as configurações da política. Exatamente porque é uma política padrão para esses dispositivos que é totalmente liberado para que o usuário tenha o uso comum desse equipamento, como se fosse um equipamento particular mesmo, tá? Então a gente não disponibiliza aqui as alterações dentro das políticas. Também temos aquelas informações padrão, como número de e-mail, número de série, e se nós clicarmos aqui em ver mais, nós temos diversas outras informações técnicas desse equipamento, tá? Que são coletadas automaticamente com qualquer tipo de alteração aí feita nos dispositivos. E aqui nós temos como alterar a entidade também, se for necessário, tá? Trocar o nome do dispositivo, cadastrar um grupo para ele, colocar um centro de custo também, se for necessário. E aqui nós temos todas as informações técnicas desse equipamento.
sistema operacional, a versão do SSO. Aqui temos também as informações do Ormobo, com equipamento totalmente gerenciado, a versão do MDM, também informações de rede. Todas essas informações nós conseguimos visualizar aqui dentro da própria plataforma, no próprio dispositivo. Também, para controle de inventário, nós podemos cadastrar um fornecedor vinculado a esse dispositivo, tá? É só cadastrar dentro da plataforma e depois atribuir aqui dentro do próprio equipamento, colocar a data de compra, o valor que foi pago nesse dispositivo, a data de garantia, os termos de garantia, e aqui nós também conseguimos atribuir operadores para esses equipamentos. Se o equipamento for ali compartilhado entre duas ou mais pessoas, nós podemos trazer todo mundo aqui para dentro do equipamento. Se for de uma única pessoa, nós podemos disponibilizar esse único funcionário aqui a partir daquele cadastro de funcionários que a gente já viu, tá? Bom, mas aqui embaixo nós temos também o cadastro de operadores, né, que a gente acabou de ver ali, mas nós contamos também aqui com o termo de responsabilidade. O termo ele não está disponível ainda no menuzinho lateral ali para personalização, tá? Mas a gente já está trabalhando para deixar ele disponível na versão Dash também, onde vai ser possível enviar o termo de responsabilidade de forma digital para todos os usuários, para todos os equipamentos direto aqui pela plataforma. Aqui embaixo, na aba de monitoramento, nós temos os status dos equipamentos, status em tempo real. Como a gente já comentou, né, nós não temos relatórios desses monitoramentos dos dispositivos e nem auditorias disponíveis aqui dentro da plataforma, mas nós temos o monitoramento em tempo real. Então aqui nós temos os níveis de memória RAM que estão em uso, espaço em disco que consta como disponível. Aqui temos os níveis de bateria do equipamento, a saúde que ela se encontra e também a temperatura, além do consumo de dados, tanto para a rede Wi-Fi quanto para os dados móveis. Temos aqui a rede, se o equipamento ele está conectado a uma rede Wi-Fi, se o Bluetooth está ativo. Temos aqui também como verificar se o roteador do equipamento também está ativo, o GPS, se ele está ligado ou não, e outras informações mais básicas, né, como a versão do sistema operacional, a plataforma aqui Android, se ele é routado ou não. Todas essas informações nós temos disponíveis aqui para visualização. E aqui embaixo em segurança, toda alteração realizada dentro da entidade reflete aqui nos dispositivos e vocês conseguem visualizar qualquer tipo de alteração feita aqui no equipamento. Certo, pessoal? Então, até o momento, a gente já viu aí tudo que é possível fazer em gerenciamento, né? Configurando uma entidade, também que a entidade ela se vincula automaticamente com uma política aqui dentro da Ormobo Dash e também todas as possibilidades de utilização e visualização dos equipamentos. Aqui agora nós temos também os métodos de localização no menuzinho lateral. Basicamente, a mesma forma que vocês já estão acostumados, nós temos a localização de forma individual por dispositivo, onde é possível filtrar um único equipamento. Temos a localização por grupos, onde nós conseguimos visualizar todos os equipamentos do mesmo grupo, e da mesma forma para as entidades, onde é possível visualizar todos os dispositivos cadastrados na mesma entidade. Lembrando que aqui a gente não consegue colocar filtros, tá? Para conseguir visualizar toda aquela rota do equipamento que está disponível apenas ali na versão Advanced da plataforma. Aqui nós temos a parte de manutenção. Então ali nós conseguimos cadastrar os equipamentos que foram enviados para manutenção, né? Cadastrar uma ordem de serviço para esse dispositivo e por aqui nós temos acesso a todas essas ordens de serviço cadastradas. Também podemos cadastrar os orçamentos que foram recebidos, que foram aprovados, que não foram aprovados e quando esse dispositivo ele retornar para a produção, nós podemos marcar como recebido e aqui nós vamos ter todo o histórico de manutenção desses equipamentos disponíveis para consulta sempre que for necessário. Aqui nós também contamos com os relatórios. São os relatórios relacionados ao controle de inventário mesmo, equipamentos, relatório de equipamentos, equipamentos inativos e equipamentos que foram arquivados. Nós podemos extrair aqui sempre que for necessário qualquer informação dos dispositivos. E também temos relatórios relacionados à localização, equipamentos por local de utilização e também por localização dos dispositivos, tá? Então nós temos esses 5 relatórios disponíveis aqui para que seja possível monitorar aí esses dispositivos. Também contamos com o dashboard. O dashboard se mantém em todas as versões do Ormobo, tá? Onde a gente tem exatamente as mesmas informações, mas aqui vocês podem ter essas informações dentro do Ormobo Dash, que é exatamente as mesmas informações das outras versões da plataforma, tá?
Então aqui nós contamos com a quantidade de licenças disponíveis, equipamentos que estão consumindo essas licenças, fabricantes e modelos de dispositivos cadastrados dentro da plataforma, quantidade de funcionários e usuários atribuídos ao ambiente. E aqui todos os gráficos disponíveis, né, para vocês visualizarem todas as alterações realizadas dentro da plataforma, né, vocês conseguem visualizar aqui na parte de dashboard. Então aqui nós contamos com os relatórios, os gráficos, né, relacionados a equipamentos por entidades, equipamentos por status, por nível de bateria dos dispositivos, por tipo de equipamento também, sistema operacional cadastrado dentro da plataforma. Tudo isso a gente tem em forma aqui de gráfico para visualização em tempo real. Também contamos com os logs, que é uma gestão bem mais centralizada, tá? Com todas as ações realizadas dentro do ambiente, todos os acessos, tanto dos seus próprios colaboradores, dos seus próprios usuários da plataforma, tá? Quanto do suporte técnico da Ormobo. Então, da mesma forma, se vocês precisarem que o suporte técnico da Ormobo acesse o ambiente para fazer alguma alteração, fica disponível aqui também para gerar aquele token e o usuário consegue acessar por aqui. Todas as alterações também podem ser consultadas aqui nos logs, tá? Então, qualquer tipo de alteração realizada dentro do ambiente, a gente consegue visualizar por aqui. Clicando aqui nesses três pontinhos, nós temos todas essas informações das alterações que foram feitas dentro do ambiente. E aqui, pessoal, nós também contamos com os nossos canais de suporte técnico, tá? Todos os nossos ambientes, eles contam aí com manuais, que vocês podem baixar a qualquer momento para realizar a instalação. E aqui nós temos acesso ao nosso suporte. No caso, a Ormobo, ela não tem níveis de suporte, tá? Vocês sempre, independente da versão que vocês utilizam do Ormobo, vocês vão ter o nosso suporte técnico total. Vocês podem sempre entrar em contato conosco ali via chat, WhatsApp, até mesmo consultar na nossa base de conhecimento qualquer dúvida que vocês tiverem durante a utilização da plataforma, tá? Bom, pessoal, então hoje a gente viu um pouquinho aí sobre o Ormobo Dash, né? Como que ela é utilizada e qual que é a aplicação dessa versão do Ormobo, gerenciando os dispositivos. Então a gente entendeu mesmo que a Ormobo Dash ela é voltada para o controle de inventário dos equipamentos e também a utilização dos dispositivos Chrome OS. Apesar do Chrome OS ele estar disponível em todas as outras versões da plataforma, essa versão Dash ela se encaixa melhor quando é feito o gerenciamento apenas de equipamentos Chrome OS, tá? E se for o controle de inventário de dispositivos aí, IoT, nós temos também a possibilidade de utilizar a Ormobo para esse tipo de controle, tá? Na semana que vem, nós vamos ter aí a última sessão, né? Que é a sessão voltada para conhecimento do Odin, que é a nossa inteligência artificial. E amanhã nós temos uma sessão especial, que é a sessão de Windows. A Ormobo agora ela faz o gerenciamento de equipamentos Windows, tá? E na sessão de amanhã a gente vai demonstrar para vocês tudo que já está disponível para utilização de equipamentos Windows e também o que está por vir. O que a Ormobo ela pretende alcançar utilizando aí o gerenciamento de equipamentos Windows. E agora, pessoal, vamos passar aí para a sessão de dúvidas.